Fala concurseiro aqui do Doutor Concursos e canal do professor Arnaldo Vieira. Tudo bem com vocês? Tudo legal? Como é que vocês estão? Passaram de eleições? Tudo legal? Bom, gente, a gente começa o vídeo como a gente sempre faz, meio que seguindo um roteirinho aqui, né? Pedindo para vocês sempre ajudarem a gente a produzir esse material bem legal, deixando o joinha, se inscrevendo nos canais, isso é importantíssimo. E vocês curtindo, compartilhando e também comentando aí o que vocês têm achado das nossas postagens, dos nossos vídeos de atualidades, tá? Lembrando exatamente que nós temos que nos preparar para os concursos que virão. Então você tem que estar sempre antenado depois. Se tiver afim, faz uma revisão dos vídeos anteriores, vai se manter antenado, tem muita coisa interessante aqui que a gente está preparando para vocês, tá legal? Bom, a gente tem que começar, infelizmente, falar desse vídeo e falar neste vídeo, né, sobre um tema muito delicado, porque justamente na última sexta-feira, 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, houve mais uma atrocidade contra um negro no Brasil. Claro que isso não é novidade nenhuma, eu inclusive falei para vocês e até trouxe informações agora novamente em agosto, nos vídeos de agosto, lá a gente falou também do Atlas da Violência, acho que foi em agosto, setembro, e eu trouxe essa informação para vocês, mas infelizmente a gente tem que falar do caso João Alberto. O caso João Alberto veio à tona justamente durante o dia, na sexta-feira. O caso envolveu uma rede de supermercados muito conhecida no Brasil inteiro, que não é a primeira vez que essa rede de supermercados acaba envolvida com alguma polêmica. Alguns meses atrás houve a questão da violência contra um animal, também por agentes de segurança dessa mesma empresa. Eu vou aqui, claro, não citar o nome, justamente para a gente não ter problemas aí, mas eventualmente o foco do nosso vídeo é discutir esse tema, que é um tema muito atual e que provavelmente vai cair nos concursos que virão. A situação foi a seguinte: o João Alberto vai até a loja, teria tido um desentendimento com uma funcionária, ele é retirado da loja. Imagens mais recentes dizem que ele teria, de uma certa forma, provocado ou causado uma agressão indo seguranças, mas aí dois seguranças depois foram se descobrir serem agentes policiais, estarem servindo a paisana, estarem servindo para uma empresa de segurança terceirizada, imobilizaram e bateram nele até a morte. Ele teve, os laudos preliminares levam a crer que ele foi morto por asfixia. E a gente não pode deixar de lembrar do caso George Floyd nos Estados Unidos, né? Mas ali foi por uma questão policial. No caso dessa rede de supermercados, esses dois funcionários são terceirizados, são de uma empresa terceirizada. A empresa já rompeu, claro que essa empresa de supermercados já rompeu o contrato. Na sexta-feira, todas as imagens foram divulgadas na mídia de forma ostensiva, o que gerou vários protestos em várias unidades dessa rede de supermercado, em todo o Brasil, inclusive com depredações, com manifestações nas portas das lojas, justamente para dizer que as vidas negras, vidas de pessoas pretas importam nesse país. Uma vez que é um assunto muito recorrente, volta e meia a gente vê problemas aí de injúria racial, e os dados que nós estamos mostrando para vocês, sempre trazendo aqui com muito carinho para que vocês se preparem para os concursos, a gente tem falado isso. Veja, o Atlas da Violência, que divulgou as informações em agosto de 2020, reportam que, veja, os assassinatos de pessoas negras aumentaram nos últimos 10 anos 11,5%. Em comparação, ao mesmo tempo, com pessoas não negras, caíram 12,9%. Ou seja, você tem muito mais pessoas negras hoje sendo mortas e muito menos pessoas não negras sendo automaticamente não mortas, se a gente pode dizer assim, né? Além disso, entre os negros, a taxa de homicídios no Brasil saltou de 34 para 37,8 por 100 mil habitantes entre os últimos 8 anos, de 2008 a 2018, nos últimos 10 anos, né? Esse relatório também apontou o seguinte, que em 2018 os negros representavam 75,7% das vítimas de todos os homicídios cometidos no Brasil. Agora, claro que aí você vai encontrar vários números que vão reportar exatamente a vários fatores sociais, mas é inegável, é inconteste
que nós estamos em pleno ano 2020, indo para 2021, e que esse assunto, volta e meia, torna novamente a ser divulgado na mídia como um todo, de agressões ou até mesmo de problemas vinculados a racismo no Brasil. É um tema muito atual, é um tema muito delicado. No caso específico do João Alberto, esse caso vai repercutir ainda, né? Porque aí você tem manifestações de ambos os lados, das pessoas que consideram que foi, na verdade, um homicídio, e outras que dizem que não houve a questão da injúria racial, do crime racial, etc. Mas o que é para nós gravarmos hoje com esse vídeo, nesse começo de vídeo, é que, infelizmente, as vidas negras hoje, no Brasil e no mundo, estão sendo ameaçadas. E os preconceitos que são adotados e aplicados em várias ocasiões, infelizmente, acabam sendo divulgados. E essas empresas, sejam elas não somente de redes supermercadistas, mas em qualquer contorno social, em qualquer aspecto social, acabam ganhando uma certa divulgação, porque as pessoas hoje estão munidas de informação. Elas possuem métodos para divulgar essas informações hoje. Então o caso João Alberto é um caso muito icônico, porque aconteceu justamente no Dia da Consciência Negra, uma data que era para ser uma data de conscientização, acabou se tornando uma data triste para a comunidade como um todo, para toda a sociedade, vamos dizer assim, né? Mas infelizmente é um assunto atual que você tem que também ficar prestando atenção, principalmente nesses números que volta e meia eu trago para vocês aqui, números do Atlas da Violência, ou números que vão reportar como que os índices de violência acabam se transformando no Brasil. São aquelas questões típicas que acabam pedindo para que você analise gráficos e que dê algum tipo de observação em cima disso, tá legal? Vamos continuar, porque nós tivemos a participação também na semana passada do presidente Jair Bolsonaro na reunião dos BRICS. O que são os BRICS, né? Eu tenho vídeos, inclusive, aqui no canal falando sobre os BRICS. Os BRICS são os países emergentes: Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, que fazem parte de um grupo de países emergentes economicamente, que tem uma certa representatividade econômica hoje em relação a países que já estão em fase de desenvolvimento muito grande por aí. Pontos a serem levantados dessa reunião do BRICS. Primeiro, que ela foi totalmente virtual esse ano. Ela acontece anualmente presencialmente. Houve a mudança agora de presidência, vamos dizer, do grupo, que estava com a Rússia e agora foi para a Índia, né? E você tem a manifestação, no caso do Brasil, do presidente Jair Bolsonaro, que informou durante a sua participação no seu discurso que ia divulgar informações de países que estariam participando, comprando madeira ilegal extraída da floresta amazônica, e são países que criticam exatamente a questão do desmatamento da Amazônia. Na quinta-feira, ele, na live tradicional que ele faz, ele desmente o que ele diz, ele volta na opinião, diz que não vai revelar o nome de país, mas que ele tem uma relação de empresas que praticam isso, né? Mas também não apresentou o nome dessas empresas. Depois, a questão do presidente russo Vladimir Putin, também no uso da sua palavra, ele pediu uma espécie de união e congraçamento de todos em relação à criação de um centro de produção de vacinas. Não somente de vacinas agora em relação à Covid, mas de vacinas em geral, tá? E uma informação adicional que eu posso passar para vocês aqui: o Brasil é um dos maiores importadores de vacina da China e da Índia, de várias doenças que são já catalogadas, estão catalogadas em todo o meio médico como um todo. Nós importamos essas vacinas já há um bom tempo desses países. Já o Xi Jinping, que é o presidente chinês, faz uso da sua palavra e no seu discurso ele ressalta a importância da manutenção do Acordo de Paris, principalmente porque há menos de 2 semanas atrás os Estados Unidos disseram que vão se retirar totalmente do Acordo de Paris. Então, de uma maneira ou de outra, a participação e a união do BRICS como um todo, desses países emergentes nessa reunião, mostra exatamente que o Brasil está dentro do cenário internacional e tem uma importância muito grande hoje no cenário econômico como um todo. Isso é indiscutível. São países que possuem economias emergentes e essas economias têm uma certa representatividade. Depois, na mesma semana, inclusive, no sábado, o presidente Bolsonaro participou do G5 ou G10, eu posso estar equivocado aqui, e também fez declarações, participou também como representante nacional
como autoridade máxima. Mas o que é interessante nas duas falas depois que eu coloquei para vocês aqui, tanto do Putin quanto do Xi Jinping. O Putin está lembrando a todos nós que é necessário que haja uma união desses países, justamente, para uma produção em massa, em larga escala, de vacinas contra doenças. Lembrando que a Rússia foi o primeiro país no mundo a avisar e a patentear, e inclusive agora a produzir, a Sputnik V, que é uma vacina que eles estão dizendo que é comprovadamente eficaz contra o coronavírus. Então isso também interessa a Rússia. Já no caso do Xi Jinping, é importante a gente observar a fala dele, porque os Estados Unidos e a China estão mantendo uma espécie de disputa comercial já há um bom tempo em relação à questão econômica como um todo. Mas o mais importante da fala dele é a manutenção da questão ambiental. Ele diz numa das frases dele, que ficou marcada, que veja, a pandemia aconteceu, mas o meio ambiente continuou sendo poluído, né? Então, para que essa união desses países agora, principalmente dos BRICS, né, consiga demonstrar e trazer novas informações futuras para que economicamente os países se desenvolvam e que automaticamente haja essas preocupações com o meio ambiente. Uma das falas do Bolsonaro foi nesse sentido, por isso que ele citou a Amazônia, tá legal? Isso é importante você saber, é importante você acompanhar esse desenvolvimento dessas reuniões internacionais que vão surgindo, tá legal? Eu vou trazendo sempre informações legais para vocês. Âmbito internacional agora, a Argentina saindo na frente. E principalmente pelo posicionamento do presidente Alberto Fernandes, que ganha a eleição em 2019, foi inclusive muito criticado por frentes políticas do Brasil, mas ele envia para o Congresso argentino um projeto de lei que legaliza, né, o aborto na Argentina. Veja bem, há uma situação para ser contextualizada rapidamente para vocês aqui. Em 2018, houve uma manifestação política lá, o Congresso aprovou uma lei pro aborto, que garantia algumas condições de aborto, mas o Senado vetou. Quando o Senado veta isso, manifestantes dos dois lados tomam as ruas de Buenos Aires, começam manifestações em vários lugares do Brasil, do país, falando e defendendo exatamente a liberdade das mulheres e a independência delas jurídica nessas condições de que, dentro de algumas condições específicas, elas poderiam cometer o tipo de aborto, ou seja, não desejarem as gravidez. Usaram muitas cores, mas principalmente a cor verde, que ficou marcada como uma característica, a cor característica dos movimentos. Quando o presidente Alberto Fernandes, inclusive, vai à imprensa, através das redes sociais dele, avisar, ele está usando uma gravata verde, curiosamente falando, né? Mas o fato é que durante a campanha eleitoral do Fernandes, acho que a gente tem um vídeo aqui, durante a campanha eleitoral, o próprio Fernandes já teria se manifestado a favor desse posicionamento, garantindo que iria tocar nesse assunto delicado logo no início do governo. Está chegando ao final do ano, ninguém imaginou que ia acontecer o que aconteceu, com a pandemia por aí, mas ele está seguindo exatamente o anseio de grande parte da população. Então ele agora apresenta o projeto de lei que dá algumas garantias, algumas cláusulas, inclusive, de defesa para a mulher, faz com que haja um acompanhamento de 1000 dias dentro do sistema de saúde argentino, tá? Mas é importante esse avanço político e o apoio que ele acabou recebendo, inclusive, das mulheres e de grande parte da população argentina sobre esse tema. Ele abre a discussão, coloca o projeto, muito provavelmente vai ser aprovado, o projeto vai caminhar, vai ter um certo sucesso, mas ele serve exatamente para que a gente reflita também aqui no Brasil se há ou não este tema, de novo, voltando ao assunto normal das pautas de discussão. Continuamos observando esse assunto, eu vou trazer outras informações quando há a evolução deles aqui, mas é importante você saber que a Argentina saiu na frente e está caminhando para um projeto de pró-liberação, ou permissão, pelo menos dentro de algumas condições, para que as mulheres consigam fazer, elas tenham a liberdade e a independência de optar se elas querem continuar com o processo de gravidez normal ou não. Um direito que, inclusive, em outros países, em outras situações, já está mais que garantido em vários níveis sociais. Tá legal? E vamos continuar de novo falando sobre redes sociais e Facebook. Eu já tenho trazido para vocês sempre informações, porque eu estou apostando que alguma hora vai cair um concurso que vai perguntar isso. Mas veja bem, o que aconteceu? Na semana passada foi divulgado exatamente as informações, o Facebook criou
uma espécie de órgão interno que se transformou numa espécie de monitor de transparência da rede social e divulgou as informações na semana passada dizendo que 22 milhões e 100 mil conteúdos com discurso de ódio foram identificados pelo Facebook durante o terceiro trimestre do ano de 2020. É muito preocupante isso, mas veja, ao mesmo tempo, dentro da gama de postagens que é feito, isso representa um número muito pequeno, vocês vão ver lá. O relatório de transparência indicou que a cada 10 mil visualizações de publicações de todo mundo, de 10 a 11 continham material do tipo, ou seja, haviam algum tipo de informação ali dentro que falavam com discursos de ódio. Sejam discursos de ódio racial, de ódio político, basicamente, de ódio religioso ou de extremismo religioso ou de extremismo político de esquerda ou de direita, tá? Depois, o Instagram também teve esse mesmo tipo de monitoramento e revelou que foram mais de 6 milhões e meio de conteúdos identificados durante essa mesma época que foi feita essa pesquisa. Por que nós estamos tratando dessas informações? Porque há alguns meses, várias empresas, inclusive, retiraram os seus anúncios, ameaçaram retirar e retiraram temporariamente os seus anúncios dentro da rede social, que são um fluxo muito grande de dinheiro, principalmente em países como Estados Unidos, países da Europa, etc., justamente alegando que o Facebook não tinha ferramentas suficientes para bloquear essa propagação dos discursos de ódio. O Mark Zuckerberg esteve na imprensa, fez várias declarações, depois ele foi inclusive chamado no Congresso, junto com os outros, lembra do vídeo que a gente falou sobre isso? Com os outros CEOs das grandes empresas de tecnologia, porque também estão sofrendo ameaças, e de uma certa forma, não ameaças não, estão sofrendo uma espécie de inquérito por conta das autoridades norte-americanas, justamente para falar sobre a garantia dos dados dos usuários. Mas no caso da propagação do discurso de ódio, no Facebook, o algoritmo permitiria exatamente que se espalhassem por aí fake news, basicamente, e discursos racistas e preconceituosos. Várias celebridades do mundo inteiro, inclusive, fizeram manifestações em setembro, deixaram de postar, o que de uma maneira ou de outra chama a atenção, porque as visualizações caem muito drasticamente. Enfim, há um contexto hoje em que o Facebook está se encontrando, juntamente com o Instagram, porque as plataformas são unificadas, de que a propagação do discurso de ódio, se não for monitorada, vai acabar gerando algum tipo de prejuízo financeiro para o Facebook. Essa informação, essa atualidade é muito restrita. A gente sabe, eu estou colocando na discussão porque eu estou contando para vocês uma narrativa, vamos dizer assim, que está vindo exatamente de uma reflexão de que as redes sociais seriam hoje um espaço permissivo para isso, em que nós teríamos nossos dados de uma certa forma utilizados por megacorporações e que esses dados inclusive estão sendo levantados como aí fonte de informação, não somente para as empresas, mas também para outros tipos de empresa com outros tipos de interesse político-econômico por trás. Então veja, essas perguntas, esses questionamentos, você tem que ficar sempre por dentro e estar antenado com o que está acontecendo. Porque isso é a típica pergunta que vai vir um dia, num tema, por exemplo, de uma redação de um concurso, que vai perguntar para você em relação às redes sociais, a relação das pessoas com as redes sociais, como que elas estão hoje, inclusive na pandemia, se desenvolvendo. Vão citar, por exemplo, um documentário importantíssimo da rede Netflix, que é o Dilema das Redes, onde você tem uma reflexão muito grave em relação à questão psicológica e à questão empresarial, enfim, tudo isso fazendo parte desse meio das redes sociais que acabou entrando exatamente para a pauta dos assuntos de atualidade. Eu sempre vou trazer conteúdo muito recente para vocês continuarem acompanhando, tá legal? Bom, terminando o vídeo, a gente sempre pede novamente, se você não fez lá no começo, faz agora no final, tá? Deixa o joinha, se inscreva no canal se você chegou aqui nesse canal de alguma forma. Se você está estudando para concurso, se inscreva no canal, tanto aqui do Doutor Concursos quanto no meu, do professor Arnaldo Vieira. Conteúdos bem legais toda semana para vocês estudarem e irem bem nas suas provas, tá legal? Um grande abraço, pessoal. A gente se vê até a semana que vem. Um grande abraço, até lá.